Nesse vídeo eu quero falar sobre algo bem sério que a maior parte das pessoas não percebe por causa da superficialidade, da desatenção, da negligência espiritual, da indolência. E o negócio é o seguinte: aquilo que te prende te faz afundar. Sim, quando o ser humano se prende a alguma coisa, quando o ser humano se torna fissurado, vidrado em algo, passando a depender de determinada coisa, enrijecendo-se por causa disso, se torna mais pesado e daí afunda. Passa a alimentar-se de energias mais densas, que aderem ao indivíduo, que criam em torno dele um encapsulamento energético, o privando de energias melhores, porque este é o problema quando alguém se prende a alguma coisa. Ele assim impossibilita a sua ligação a energias melhores. Este é um cuidado que todo ser humano deve tomar aqui nessa vida. Uma energia ruim encapsula o ser humano. Este encapsulamento faz com que energias da mesma espécie sejam atraídas, é a lei da igual espécie explicada por Abdrushim, e isso torna o ser humano, por sua vez, pesado, é a lei da gravidade, também explicada por Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, a lei da gravidade espiritual. Então, quando o ser humano se prende a alguma coisa, ele se torna mais pesado, mais lento, moroso, devagar, e daí demora para compreender as coisas, demora para completar os ciclos da sua vida, se é que completa os ciclos da sua vida. Tudo cai numa monotonia, numa repetição, naquela mesma frequência viciada e viciante, na qual o indivíduo está sintonizado, por causa do seu prendimento, do seu apego e do peso resultante desta vibração inadequada. A maior parte das pessoas hoje já não flui. As pessoas estão presas às questões da vida profissional, não que o ser humano não deva se preocupar com a vida profissional, não deva se empenhar neste sentido. A vida profissional de alguém contribui para o seu desenvolvimento espiritual também, quando a vida profissional é encarada de forma correta, sem obsessão, sem ganância, sem esta ambição desvairada dos dias atuais, sem o prendimento. É possível levar a sua vida profissional a sério sem prender-se, sem ser tão ganancioso, ambicioso, vaidoso, arrogante, sem passar por cima dos outros? É possível encarar a vida profissional de forma mais leve. Claro, é fato que a vida profissional anda pesada por causa do convívio, convivemos com pessoas desagradáveis, desequilibradas, desarmoniosas, isso torna a vida profissional pesada. Mas quando se tem dentro de si uma vibração favorável, fazendo com que não nos prendamos a coisas ruins, permitindo uma mobilidade sem nos prender a energias viciadas e viciantes, conseguimos uma certa leveza mesmo em meio a um ambiente de trabalho muitas vezes pesado e desagradável. É o equilíbrio que o ser humano precisa encontrar dentro de si para deparar-se positivamente com as dificuldades e os desafios do dia a dia. E se o ser humano encara a vida profissional assim, sem prender-se tanto, se torna mais leve e daí não afunda.
Já aquele indivíduo que vive apenas para o trabalho, que faz do seu desempenho na vida profissional o seu Deus, esse se torna preso, este se torna pesado e afunda na energia do trabalho. Fica ali tecendo ligações desnecessárias, brigas, intrigas, fofocas, se afunda na inveja, em uma série de sentimentos devastadores da paz de espírito. Isso prende o ser humano de tal forma na sua vida profissional e a sua vida profissional que nada mais resta além da vida profissional. A vida pessoal acaba sendo tragada e engolida. Resta apenas este robô humano que vai trabalhar e trabalhar e trabalhar para depois comprar inutilidades. É a isso que se reduz a vida de parte das pessoas. Aquelas que são, digamos, trabalhadoras. E do outro lado, os vagabundos que não querem nada com nada. Sempre os extremos, mas nos dois extremos existe um desequilíbrio, o exagero, a desarmonia. Então, para levar uma vida mais fluida, uma vida mais móvel, o ser humano não deve se prender às coisas. Isso não significa não ter responsabilidades. É possível sim ser responsável sem se prender. Porque quando eu falo de um prendimento, de prender-se, me refiro a um fechar-se para a vida profissional, um fechar-se para a vida espiritual. Porque muitas pessoas se fecham para a vida espiritual em detrimento da vida profissional, adorando a vida profissional como um Deus, cultuando-a, exaltando-a. E assim a vida espiritual acaba minguando, ela acaba encolhendo. E daí resta apenas o peso daquele que se prende e que afunda nas energias do cotidiano. E isso é terrível. Isso é terrível. Então, isso que eu estou falando hoje, do preendimento e do afundar, isso vale para a vida profissional, isso vale para as relações amorosas. Quando um homem se apaixona apenas pela beleza de uma mulher e não pelo seu caráter, pela sua índole, as suas qualidades espirituais, o homem se prende, ele se vicia na mulher, vira um escravo sexual. E por meio deste prendimento afunda, se torna pesado, baixa a sua vibração, a sua frequência e não consegue seguir adiante. A mesma coisa daquele que se prende aos modismos, que se preocupa apenas com as vestimentas, se prende a todos estes arcabouços estilísticos, adorando isso como se fosse uma divindade. Se torna pesado por meio do prendimento e afunda também. Porque tudo que prende o ser humano o afunda. É assim. Ou aquele que tem muitos amigos, coloco amigos entre aspas, aquele sujeito que vive se relacionando com dezenas ou centenas de pessoas, que é cheio de amigos. O indivíduo deste se prende, o indivíduo deste se esvazia espiritualmente, conectando-se a pessoas que não têm nada a ver com ele, porque não dispõe de um critério para selecionar. Porque quem exagera nas relações, nos relacionamentos, apenas comprova que já não tem esse critério interior. Porque para ter este critério interior, faz-se necessário cultivar a vida espiritual. E o ser humano cultiva a sua vida espiritual mantendo uma certa reserva frente aos relacionamentos, às relações, guardando um tempo para si, momentos para si, em silêncio, numa solidão saudável daquele que está consigo mesmo nos momentos de lazer, para ir se descobrindo cada vez mais. Isso desprende o ser humano, o torna mais leve
e assim ele sobe, ele ascende, diferente daquele que se conecta, que se liga e que se une com pessoas que não têm nada a ver com ele. Isso torna o indivíduo pesado por meio deste desprendimento, por meio deste prendimento inútil. E com isso o indivíduo afunda e vai afundando cada vez mais e vai se relacionando com pessoas cada vez piores e vai absorvendo energias cada vez piores. Porque o problema dos relacionamentos é justamente isso. Todo relacionamento é uma troca. Todo relacionamento é uma troca. E se nos relacionamos com pessoas sem qualidades espirituais, estaremos trocando com essas pessoas, absorvendo de suas energias e irradiações. E quem absorve essas irradiações pesadas afunda. É inevitável. É a lei da gravidade espiritual, é assim mesmo que funciona, por mais que o ser humano acredite ou não. Ou o caso daquele que está preso aos bens materiais, não que o ser humano não possa ter bens materiais, faz parte ter dinheiro em certa medida, bens materiais em certa medida, mas sem se prender. Faz-se necessário usar os bens materiais, usufruí-los de forma equilibrada, mas sem se prender a eles. Já se o ser humano se prende a eles, se torna pesado e afunda. Então, tudo que te prende, te afunda. Tudo que te prende rouba as tuas boas energias, as tuas irradiações saudáveis, o teu equilíbrio, o teu autodomínio, a tua harmonia. Por isso o ser humano precisa ser vigilante constantemente na sua vida. Como Cristo já disse há 2000 anos. Por que Cristo recomendou orai e vigiai, ou vigiai e orai, para não cairdes em tentação? Justamente por causa disso, para que o ser humano pudesse manter a sua fluidez e, através desta fluidez, relacionar-se com as pessoas e com as coisas sem se prender, para não se tornar pesado e para não afundar. Abdrushim depois explicou isso em sua obra Na Luz da Verdade, com as palavras dos dias atuais, falando da lei da gravidade espiritual e da lei da igual espécie. Então o ser humano está aqui na matéria grosseira densa como um espírito que aqui encarnou em busca do seu desenvolvimento espiritual, da sua autoconsciência, e isso exige do ser humano desprendimento, estar aqui de passagem pela Terra, relacionar-se com as pessoas, trabalhar, levar a vida profissional a sério em certa medida, com ética, com moralidade, com bom caráter, com sinceridade e veracidade, mas sem se prender. O ser humano não se deve prender à família, a relacionamentos, ao trabalho, às riquezas, à sensualidade, às aparências, os dogmas religiosos que deixam o indivíduo cego. Todas essas aparências tornam o ser humano pesado. Todas essas aparências prendem e todas essas aparências afundam o ser humano. Porque por causa das aparências o ser humano perde o seu critério interior. O ser humano sufoca a sua intuição. Ela vai se tornando cada vez mais fraca, incapaz de interferir em sua vida por causa deste excesso de mente. A mente, atuando de forma exagerada, bloqueia o espírito. E daí o ser humano, como uma criatura bloqueada espiritualmente, vira apenas um robô mecânico nesta vida social ensaiada, onde as pessoas se prendem às coisas e as pessoas se tornam pesadas e afundam. Por isso, não se prenda a nada. Faça as coisas, use as coisas, relacione-se equilibradamente e moderadamente com as pessoas, mas sem prender-se a nada
e a ninguém. Porque o prendimento torna o ser humano pesado e assim ele afunda. Tudo que te prende te afunda. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Seja uma criatura livre, sem se prender às coisas e às pessoas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!